Hello, my dear coach. Estamos agora começando a aula número 4 do curso Essential English for Conversation. Hoje a gente vai falar sobre como dizer quem você era ou onde você estava, ok? Perceba, e essa é a minha função aqui nessa aula, perceba as semelhanças que essa aula número 4 traz em relação à aula número 3, certo? E é disso que a gente está falando, da recorrência, de como a língua se repete, de como você consegue perceber que a língua não tem segredos através das repetições, tá? Dos seus comportamentos. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? E a gente começa falando o quê? A gente começa, então, com frases afirmativas e vejam, a importância aqui são duas. Eu vou traduzir as frases para você, você já deve ter feito isso no papel, tá? Na atividade escrita, assim como eu vou chamar a atenção de elementos que são considerados diferentes da língua inglesa, que você tem que prestar atenção, e também, fundamentalmente, a pronúncia. Então, pronuncie depois de mim, certo? Então, vamos lá. A gente começa colocando a primeira frase dizendo que eu estava doente. I was sick. I was sick. Olha a pronúncia desse was aqui, como se tivesse um chapeuzinho do vovô, né? I was sick. Certo? E aqui embaixo eu já tenho então para dizer que você era amigo dela. You were her friend. You were her friend. Olha esse were, também parece um monstrinho, né? Were. Pois é assim mesmo. You were her friend. Atenção aqui, ó. Her friend, amigo dela. Her friend, certo? Quero muito que você esteja atento a essa ideia do his e do her aqui, que a gente começa a chamar a atenção. É dela. Você não vai dizer assim, você era seu amigo, não. Você vai dizer amigo dela. You were her friend, certo? Depois aqui embaixo, he was born in 2003. He was born in 2003. Observa que eu estou falando aqui que ele foi gerado. Essa é a tradução literal. Ele foi gerado em 2003, certo? A tradução que a gente adapta dizendo então que ele nasceu em 2003. He was born in 2003. Olha o TH pegando 2003. Novamente, né, o TH sempre presente. E outra coisa, que é a preposição in, para que você já comece a internalizar o fato de que a gente vai usar a preposição in antes de ano, de período de tempo maiores que um dia. Beleza? Aqui embaixo eu tenho she was a very beautiful girl. She was a very beautiful girl. Ou seja, ela era uma garota muito bonita. Observe que aqui eu tenho a palavra garota, que é o substantivo, fica lá no finalzinho. Antes dele vem, então, o adjetivo, a qualidade dela de ser bela, né? E antes do adjetivo, então, vem o advérbiozinho aqui, só para você saber disso, tá? Aqui não tem gramatiquez, mas é só para você conhecer esses elementos. E aqui a gente tem a palavrinha, então, very, que é um advérbio de intensidade, para dizer que ela é muito bonita, tá certo? Então, é essa sequência disso que eu quero que você fique botando o olhinho. She was né? A very beautiful girl. Olha que legal essa pronúncia. She was a very beautiful girl. Olha aqui onde é que esse girl, onde é que encosta. O cantinho da minha língua encosta lá, ó, no meu dente aqui de trás, aqui, ó, girl. Inevitável, tá? Esse som de monstrinho que o inglês tem bastante. Tá legal? A gente muda então agora na sequência das afirmativas para dizer it was broken. Eu olho para, sei lá, olho para um celular e percebo que o vidro está quebrado, eu digo it was broken. Esse vidro estava quebrado. It, né, o pronomezinho que refere-se a um objeto e animais que a gente não imagina o sexo, né? It was broken. Olha o Nzinho funcionando aqui também na pronúncia broken. It was broken, ele estava quebrado. Depois, we were so sad. We were so sad. Nós estávamos muito tristes. Olha esse so aqui, que é usado de outras formas também, tá? Mas aqui ele está enfatizando essa coisa do sad, do triste. Uma coisa é estar triste, outra coisa é estar muito triste. So sad. Assim como tem a musiquinha, né? So good, so good, I got you, I feel good. Anyway, tá, vamos embora. Aí então, nós estávamos muito tristes. Aqui embaixo, lembrando que a gente está seguindo na ordem, né? Então aqui, começou aqui o pluralzinho, isso tem acontecido desde lá da aula número 2. Em que a gente percebe que essa frase é plural, por isso eu digo, we were wrong, you were wrong, you were, olha que interessante, you were wrong, you were wrong, you were wrong, vocês estavam errados, you were wrong, ok? Olha o som do W, esse que é inevitável, tá? E para fechar aqui embaixo, they were nice guys, they
TH, né? They were nice guys. They were nice guys. Eles eram caras legais. Lembrando que o guys é o substantivo, tá aqui no pluralzinho. A palavra que antecede ele é o seu adjetivo, que não vai variar na língua inglesa, nunca vai estar no plural. Beleza? Não vai estar com um S, né? Ele vai estar na tradução, vai estar, mas não vai haver o S ali da grafia do S. Beleza? They were nice guys. Eles eram caras legais. Saímos do afirmativo, vamos diretamente para as negativas e observe, e essa é a recorrência que eu quero que você comece a atentar para ela, que simplesmente eu vou todas as frases começar com o meu sujeitinho, depois vem o verbinho do lado e aí vem a inclusão então da partículazinha not, certo? Da partícula not. A frase afirmativa, negativa, ela é igual à afirmativa, acrescentando apenas o quê? Depois do verbo, a partículazinha not, nada demais. E novamente eu estou contraindo aqui porque é assim que as pessoas falam, é assim que você tem que estar preparado para ouvir. Por isso eu digo, I wasn't home yesterday. I wasn't home yesterday. Eu não estava em casa ontem. I wasn't home yesterday. Depois, you weren't invited. You weren't invited. Você não foi convidado. Olha o som do ED aqui, ó. You weren't invited. Observa que o som do T é meio parecido com o som do ED, tá? No finalzinho aqui, quando a gente estiver falando dos verbinhos que estão no passado. Então, you weren't invited, você não foi convidado. Depois, he wasn't handsome. He wasn't handsome. Ele não era belo. A gente usa beautiful para falar da natureza e das mulheres, a gente usa handsome para falar dos homens e usa pretty também para falar das mulheres. Veja que essas palavras elas transitam, assim não é uma regra, ó, handsome é bonito para homem e beautiful é bonito para mulher. Não é bem assim. Tá? Mas entenda que o handsome é um pouco mais usado para falar de beleza masculina, tudo certo? Mas aqui no caso, he wasn't handsome, ele não era belo. Aqui depois, she wasn't okay that day. She wasn't okay that day. Ela não estava legal naquele dia. She wasn't okay that day. Depois seguindo, a gente nas negativas ainda, it wasn't me on the phone. It wasn't me on the phone. Não era eu no telefone. Não era eu que estava no telefone. It wasn't me on the phone. Olha, on the phone, online, on Facebook, on YouTube. Começa a ligar aí, tá? We weren't in a hurry. We weren't in a hurry. Nós não estávamos com pressa. Essa expressão in a hurry quer dizer com pressa, estar com pressa. Mas no caso, we weren't in a hurry. Nós não estávamos com pressa. Depois embaixo, uma frase compridinha, ó. You weren't in your house yesterday. Vocês, né? You weren't in your house yesterday. Vocês não estavam na casa de vocês ontem. You weren't in your house yesterday. E para fechar as negativas, they weren't good friends. They weren't good friends. Eles não eram bons amigos. They weren't good friends. Beleza? Saímos das negativas para as interrogativas e aqui nós temos uma pequena transformaçãozinha, certo? Tem dois elementos aqui que eu já falei para você na aula 3, tá? Primeiro, as interrogativas nunca começam com o sujeito. Nunca começa com I, you, he, she, it. Nunca. Isso não vai acontecer nas interrogativas. Nunca, certo? E também o detalhe aqui da entonação. Você vai perceber que todas essas perguntinhas aqui tem como resposta sim ou não. Nós já vimos na unidade 3, né? Que no final das perguntas, quando a resposta é ou sim ou não, a gente vai erguer o tom, certo? Erguer o tom da pronúncia, da maneira que a gente está falando a frase. Então, observa comigo aqui, tá? E aí vem a pergunta. Was I in the picture? Was I in the picture? Eu estava na foto? Was I in the picture? Tá percebendo? Ó, essa entonação é muitíssimo importante, certo? Depois, were you here last class? Were you here last class? Você estava aqui na aula passada? Were you here last class? Depois, was he born in São Paulo? Was he born in São Paulo? Was he born in São Paulo? Ele foi nascido em São Paulo ou ele nasceu em São Paulo? Depois, was she his best friend? Cuidado aqui, tá? Was she his best friend? Observa, a gente viu her lá no exemplo anterior e agora eu pergunto, ó, ela era a melhor amiga dele, her dela, his dele. Começa a se ligar nisso aqui, causa muita confusão na cabecinha no começo da gente, tá? Então, ó, was she his best friend? Ela era a melhor amiga dele. Was she his best friend? Beleza? Depois ainda, passando, ó, was it her dress? Was it her dress? Esse era o vestido dela? Was it her dress? Ó, de novo, ó, o vestido dela, her dress, certo? Was it her dress? Esse era o vestido dela? Depois, were we on this or that bus?
Tá, você parou lá na estação rodoviária e tal, saiu do ônibus e não sabe voltar. E aí pergunta, were we on this or that bus? Were we on this, que está pertinho, ou that bus, que está mais longe da gente, certo? Nós estávamos nesse, this, ou naquele, that bus. E observa também, ó, on the bus, é a preposiçãozinha para falar no ônibus, certo? Beleza? Depois ainda, were you at the party? Were you at the party? Were you at the party? Você estava na festa? Were you at the party? Ou melhor, vocês estavam na festa, né? Que é plural, a gente sabe disso por causa da sequenciazinha que a gente colocou aqui, né? E para fechar, were they policemen or firefighters? Were they policemen or firefighters? Eles eram bombeiros, ou melhor, policiais ou bombeiros. Tá certo? Olha aqui o or, né? Que é o nosso ou. Fechado? E para seguir nas interrogativas, lembrando, aqui foram perguntas e respostas sim ou não, por isso erguíamos o tom no final da pergunta. Porém, agora vamos usar as benditas double H words, ou para fazer double H questions, perguntas que requerem informação que não é sim ou não, tá? Então aqui a entonação vai para o começo, ou seja, justamente para essas palavrinhas que começam com WH. Aí que a gente começa mais alto e depois vai baixando no final. Por essa razão, what was that noise? What was that noise? Que barulho era aquele? What was that noise? Depois, who were with you yesterday afternoon? Who were with you yesterday in the afternoon? Quem estava com você ontem à tarde? Who were with you yesterday afternoon? Depois, where were you last night? Cuidado aqui esse where were, tá? Primeiro abre e depois fecha. Where were you last night? Where were you last night? Onde você estava na noite passada? Nossa, quantas perguntas, hein? Where were you last night? Para fechar, a gente ainda tem when were you born? Clássica pergunta. Quando você nasceu? When were you born? When were you born? Quando você nasceu? How was the convention? How was the convention? Como é que estava a convenção? How was the convention? E para fechar, why were they sad? Why were they sad? Por que eles estavam tristes? Why were they sad? Eu não sei a resposta, mas eu sei de uma coisa. Eu quero que você faça agora a atividade escrita e faça também a atividade oral diretamente comigo, se você. See you next time. Bye bye. Now.